Isso. Yuri. Isso. Vamos orar por ele, meus irmãos. Senhor, usa o teu servo na ministração da tua palavra nessa noite. Que ele seja instrumento para ministrar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Obrigado. Motivo de enorme alegria estar aqui diante da minha igreja que aprendi a amar. Pastor Paulo, obrigado pela oportunidade. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu estava ali sentado, eu estava dizendo: Senhor, como tu és doido, cara. Eu falei: o Senhor encontrou ainda um pastor doido igual o Senhor. Pega a gente assim e fala: vai levar a palavra para a minha igreja. Mas eu aprendi que quando o nosso coração está pronto, o Espírito Santo ele usa. E o Senhor ele usa não só os grandes, mas usa também os pequenininhos na sua simplicidade. Então que nós estejamos com o coração aberto, os ouvidos atentos para a palavra do Senhor nas nossas vidas. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam como os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de uma vez mais estar aqui diante da tua igreja. Senhor, nós não viemos aqui para ouvir vãs filosofias, conhecimentos, pensamentos humanos, mas saímos da nossa casa para ouvir a tua voz. Nós saímos das nossas casas para ouvir o teu direcionamento. Fala conosco nessa noite, mas fala conosco de forma, ó Pai, tão simples que uma criança de 2 anos conseguisse entender, ó Pai, para que nós possamos sair daqui alimentados, para que possamos sair daqui cheios da tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando vimos os evangelhos, nós lidamos com textos que relatam sobre a vinda de Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus Deus, como que ele caminhou na terra, como que ele passou aqui durante esse período de 33 anos, né? 33 e meio por aí. E entre os evangelhos nós temos algumas classificações. Existem os sinóticos, que são os mais parecidinhos, como Mateus, Marcos e Lucas. E tem João, que não é como os sinóticos. Se você for observar o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, você vai entender que começa com genealogias, falando: e fulano gerou fulano, e gerou ciclano, né? O evangelho de Mateus e Lucas principalmente. Mas quando você olha para o evangelho de João, você começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós iniciamos esse panorama, nós já entendemos o seguinte: Deus, o infalível, inefável, todo-poderoso, criador de todas as coisas, que com uma única palavra, Ele ordena que principados caiam, com uma única palavra, ordena que príncipes e reinos estejam de pé. Esse Deus, que está em todo lugar, que compreende tudo e que nada o compreende, abriu mão de tudo por amor de mim e por amor de você. Ele se confinou num corpo carnal como o meu e o seu. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de tudo para que nós estivéssemos aqui. E às vezes nós fazemos como Maria, como Marta, aliás, que quando estava naquela loucura, falei isso na última vez que falei para os homens aqui, porque imagina a Marta, está em casa e do nada aparece uma comitiva de 11 homens para almoçar na casa dela, sem aviso prévio. Aquela mulher, ela fica louca. Hoje em dia, se aparecessem 13 pessoas para comer na tua casa no horário do almoço, no domingo, quem é dona de casa imagina como que não seria o revertério. Menino vai lá e pega cá e compra carne de salga. Agora imagina como que não era onde não existia água encanada, onde o balde não era de plástico, era de barro, onde a carne para se buscar não era ir no açougue comprar, não, tinha que se encomendar às vezes para aquela quantidade de homens. Marta, ela estava numa situação totalmente desesperadora, e quando ela vai passar pela sala, ela vê Maria sentada aos pés de Jesus, ela suada na cozinha, um monte de coisa, e Maria sentada olhando para Jesus. E ela olha para aquela situação e diz: mestre, tu não te incomodas, tu não te importas? Fala para ela para vir aqui. O que Jesus diz? Mulher, ela escolheu a melhor parte. Às vezes, acontece comigo e com você, de nós estarmos jejuando, orando, buscando, trabalhando para o Senhor, fazendo campanha, primeira semana, segunda semana, terceira semana, e o outro está aos pés de Jesus. Aquele ali talvez não fez tantas campanhas quanto você, mas ele recebeu a bênção primeiro. Você diz: mestre, tu não te importas? Às vezes vem um laudo negativo, a gente olha para Deus e diz: o Senhor não se importa. Às vezes o outro passa na frente, recebe a bênção, nós olhamos para Deus e dizemos: o Senhor não se importa. Mas eu estou aqui para dizer que ainda que um pai abandone a sua mãe, o seu filho, ainda que uma mãe abandone o seu filho a que tanto ama, Deus nunca vai te abandonar. Deus, Ele está vendo essa lágrima, Deus, Ele está vendo a tua busca, e Deus, Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Então esse Deus que tudo compreende, que enxerga tudo, que esquadrinha os corações, Ele se colocou na forma de homem, como diz João. Ele abdicou da sua glória. Ele simplesmente pegou as suas credenciais e disse: eu abro mão por conta deles. E João começa dizendo que Jesus, ele vai numa festa, né? O primeiro milagre, aí acontece ali as bodas e por aí vai. Até que chega aqui a situação da Maria, da mulher samaritana. A Bíblia diz, começa no capítulo 4, dizendo que houve uma discussão entre os fariseus, porque Jesus estava batizando mais do que João. Muitas vezes você não é julgado por aquilo que você não faz, ou por aquilo que você faz de forma mediana, não. Muitas vezes você é odiado pelo que você faz, e faz muito bem. Foi o que aconteceu com Jesus. Você não entende por que eu estou sendo tão perseguido, por que eu estou sendo tão porque eu estou sendo tão excluído, por que a minha família não me aceita, por que onde eu estou na minha escola, a rapaziada aí, a garotada, eu não consigo me enturmar. Fica tranquilo, isso é porque Deus está te escondendo, e Deus tem lugares melhores, mais altos para você. Continua trabalhando para Ele, que o melhor dele está por vir na tua vida. Jesus batizava mais que João, e isso foi motivo de grande discussão entre os fariseus. Entre os fariseus, elite religiosa, os de dentro, não eram os de fora. E interessante que quando isso acontecia, Jesus, ele simplesmente faz o seguinte: o povo está discutindo aqui, ele diz: eu preciso passar por Samaria. Ele não dá atenção, porque ele tem mais que evangelizar, ele tem mais que pregar, ele tem mais que buscar a palavra de Deus, ele tem mais que fazer a obra. Quem faz a obra de Deus não tem tempo para fofoca, não tem tempo para mexerico, não tem tempo para dar ouvido o que os outros fazem para tentar te paralisar. Ei, meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida: nenhuma palavra contrária vai te parar, nada vai te parar na palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu.
Esse é o Deus que nós servimos. Ele simplesmente diz: fiquem discutindo que eu vou para Samaria. Lembrei. E quando ele vai passando, horário de almoço, horário de calor. Meu irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Horário de almoço, todos pensando em comer, Jesus pensando em evangelizar. Eu costumo conjecturar que os discípulos dizendo: mestre, eu estou com fome. Eles dizem: então vai comer, vai procurar comida, que tem uma pessoa ali que eu preciso falar de Jesus. Preciso falar de Jesus, eu vou falar de Jesus. Preciso falar de mim para ela. E ele vai evangelizar lá ela. Os discípulos, já era complicado um homem falar com uma mulher sozinha. Já é hoje, quem dirá naquela época. Mas Jesus passa por cima de todos esses paradigmas. E ele chega para ela e diz assim: você, sua adúltera, que teve 6 maridos, 5 que está agora não é teu. Não. O Rei dos Reis, aquele que deixou a sua glória, o Filho de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o inefável, o infalível, o alfa, o ômega, ele olha para aquela mulher e fala assim: você pode me dar um pouco d'água? Como que nós temos tratado os nossos semelhantes, meus irmãos? E somos tão pecadores quantos. Como que nós queremos levar uma mensagem, se aquilo que nós falamos é totalmente incondizente com aquilo que nós vivemos? Uma palavra muito legal de Agostinho de Hipona era que quando ele liberou os primeiros discípulos, ele falou assim: vocês podem até ir, preguem o evangelho, e somente quando necessário falem. Nós somos a carta viva que o mundo quer ler. No momento de desilusão lá fora, no momento de instabilidade, no momento de dificuldade, instabilidade financeira, no momento que tudo está ruim, no momento de pandemia, a igreja é o farol. Ei, é para você que o mundo quer ver a luz de Cristo brilhando. Foi você que Deus escolheu. Talvez você diga: mas pastor, eu nem ia vir aqui, e o Senhor está falando isso para mim. Exatamente isso, porque eu também não iria vir. Eu cheguei em casa cansado do trabalho, eu digo: eu não vou. Jesus falou: você vai. Eu digo: eu não vou. Ele falou: você vai. Eu digo: eu não vou. Quero ver se você não vai. Estou eu aqui para a glória de Deus. Se eu estou aqui falando para você, era para você estar aqui. E você é usado por Deus. Deus vai fazer de você um manancial. Rios vão fluir da sua vida, e você vai saciar a sede de muita gente. Ela fala: mas você não tem de onde tirar água. Eu não estou vendo nenhum balde na tua mão. Eu não estou vendo nenhum cântaro na tua mão. Como que você vai me dar de beber? Interessante que outro, que quando Jesus fala: tu queres ficação para aquele paralítico lá no tanque de Betesda, ele diz: mas Senhor, toda vez que eu tento, alguém vai lá na minha frente e pula. Eu não tenho quem me leve. Talvez hoje é a tua primeira semana. Talvez hoje é a tua segunda semana. Talvez hoje é a tua 5ª campanha. Talvez você está 1 ano, 10 anos fazendo campanha. Jesus nessa noite fala para você: você quer a resposta? Não interessa se tem cântaro, não interessa se tem instrumento, não interessa se não tem. Deus libera uma palavra do alto céu dizendo: assim seja, porque a tua fé vai te levar a lugares onde a tua mão não leva, onde o teu serviço não leva, o teu joelho vai te levar, em nome de Jesus. Observaram Jesus como um homem qualquer, só que na verdade quem estava falando era o próprio Deus. Talvez você esteja falando: mas Yuri, eu nunca te vi, eu não te conheço. Fica tranquilo, não é para me conhecer, porque eu sou só o jumentinho que carrega Jesus. Mas o Jesus, ele está montado no jumentinho, falando para você que a tua vitória está chegando. Não desista. Falou: não tem cântaro. Ele diz: ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água. Na verdade, quem pediria água era você para mim. Interessante que Jesus primeiro abriu um diálogo. Às vezes você quer conversar com o teu filho adolescente, já quer chegar e: tá errado. Não, abre um diálogo. Porque quando você entra marretando, já quebrou o diálogo. Às vezes você quer conversar com seu pai,
Mas o meu pai não me entende. Ei, abre um diálogo. Jesus abriu um diálogo, me dá de beber. Ele sabia que ele era a fonte da água viva, mas ele usou aquilo para aproximar. Às vezes aquele teu chefe ímpio, fica tranquilo, ele só me pisa, pastor, mas ele só te pisa porque você é azeite. Quanto mais pisa, mais exala cheiro, mais sai óleo, mais sai unção, mais vem Deus para a vida dele. Não tem como, nós somos como esponja molhada. Alguém bate na gente e sai molhado, molhado pelo sangue de Jesus. Ela diz, tá bom, essa água aqui que eu estou pegando, eu vou ter sede. Mas então, Jesus, me dá dessa água que eu nunca mais vou ter sede. Provavelmente 1h, meio-dia, ela olhou para aquele sol e disse, pô, se eu nunca mais tiver sede, eu não preciso mais vir buscar água aqui. Pegar esse cântaro pesado para quê? Se eu tenho um homem que falou que eu nunca mais vou ter sede. Jesus fala, tá bom, eu vou te dar. Mas primeiro chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Somente depois do encontro com Jesus, que aquela mulher ela é confrontada. Às vezes, você que veio hoje, meu amigo, convidado, você está dizendo assim, pastor, eu fumo, eu bebo, já tentei me libertar da cerveja, da cocaína, do crack. Pastor, eu uso pornografia. Aquela mulher, Jesus primeiro chega a ela com um diálogo, oferecendo água. Depois que tem um encontro com ela, Jesus fala, vai chamar o teu marido que eu quero te confrontar. Primeiro, Jesus está te chamando para Ele. Ele não quer saber se você teve 6, 7 maridos, se cheirou uma carreira, 2 de cocaína, o que você estava fazendo, quantas vezes você traiu a sua esposa. Jesus não quer saber disso, Ele está te chamando, Ele está dizendo, ei, não importa o que você fez no passado, eu dou agora uma nova página, branquinha para você escrever a tua história. Ele disse, tão provável que aquele texto diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Não é vede primeiro e depois provai, não. É primeiro prova. O Evangelho, não tenho como evangelizar sem viver esse Evangelho. O Evangelho nós não devemos levá-lo como uma obrigação, mas como um banquete. A tua comida mais gostosa que você comeu e quer falar para alguém quão gostosa é aquela comida. Sabe, um prato que você comeu a primeira vez, um restaurante que você foi e que você nunca comeu uma comida igual e você fica doido para falar para o pessoal, gente, vai lá. Gente, vai lá. Aceita esse Jesus. Quem me conhecia como era antes, Ele transformou a minha vida, Ele resgatou o meu viver. Eu não sou mais o mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Quando ele chama e fala isso para ela, vai chamar o teu marido, ela diz, eu não tenho. Ele diz, disseste bem, porque você teve 5 e o que está agora não é seu. Isso serve para mostrar o quanto somos falhos, o quanto somos necessitados, o quanto somos indignos da presença de Deus. Mas ainda assim, o Senhor, Ele olha para nós, vasos de barro, e coloca os seus tesouros insondáveis, incontáveis, inestimáveis dentro de cada vasinho de barro. Ei, fica tranquilo. Ah, pastor, eu caí hoje, não tem problema. Jesus, Ele te levanta. Ah, pastor, mas eu falei uma palavra que não devia ter falado. Não tem problema, amanhã você vai a essa pessoa, reconcilia, porque o Espírito Santo, ah, mas eu não tenho força, eu não consigo. O Espírito Santo vai te dar força, porque Ele não te deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Ousadia, irmão, não é para discutir política lá fora, não. Ousadia é para mesmo certo ir lá e falar, me perdoa em nome de Jesus, porque eu não quero ter esse atrito com você. A Bíblia diz que um homem que vence a si próprio vale mais do que um que conquista uma cidade. Aprendi com a esposa do ministro Alexandre, não esqueço mais. Não é domínio próprio, não é autodomínio, é domínio do alto. O Espírito Santo, interessante que quando Jesus Ele nos deixa, Ele diz, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei. Aí tem uma palavrinha no grego que é allos parakletos, outro semelhante a.
idêntico, da mesma origem, da mesma forma, outro tão grande quanto eu. E esse vai ser o teu consolador. Sabe por que muitas vezes nós choramos, sofremos e não somos consolados como deveríamos? Por um único motivo. Porque nós queremos sentir o consolo do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso amigo da escola. Mas aí na hora que você diz, nossa, eu estou tão triste, a pessoa olha para você e diz assim, isso aí é frescura. É assim ou não? Pô, para com isso, que chorar o quê? Aí você diz, poxa, eu não queria ouvir isso. Mas sabe por quê? Porque você procurou o consolador errado. Quando você coloca o teu joelho no chão e vem o Espírito Santo, ele te cobre, começa a te envolver, a presença dele te toma. Você sente uma paz, mesmo diante da dificuldade, que é a paz que excede todo o entendimento. E é esse Espírito que Jesus falou para os seus discípulos, disse, ei, eu estou dando esse Espírito para vocês, porque o mundo não pode receber. Mas vocês podem, porque vocês são a igreja, vocês são um povo escolhido. E é esse Espírito que está aqui. É esse Espírito de Deus que se encontra aqui. Por isso, meus irmãos, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ter intimidade com Ele. E outra, às vezes a gente pensa, desculpa o termo, mas é um termo assim, né, para a gente entender melhor, que o Espírito Santo é tapa-buraco. Jesus saiu, ficou um buraco vazio, entra o Espírito Santo. Mas não é não. Jesus disse o seguinte do Espírito Santo, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Jesus falou, eu preciso ir porque ele está vindo. E esse Espírito que antes caía como gota, é o que está presente em cada um de nós.